O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não, racional e intuitivo.
Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. Desde que o mundo é mundo, a gente adora inventar. E por dentro de cada invenção da humanidade, existe muito conhecimento e tecnologia. Dos edifícios icônicos ao avião passando lá no céu. Das previsões do tempo ao telhado que protege da chuva. Dos alicerces de qualquer construção ao impacto ambiental que ela causa no solo. Na cadeira que você está sentado, na seleção do grão de café que você bebe e no chip do seu celular. E é esse o trabalho do CREA São Paulo. Garantir que, por dentro de todo o projeto, exista um profissional capacitado e habilitado, seja das engenharias, agronomia ou geociências. Por isso, antes de contratar qualquer serviço, exija sempre a carteira profissional. CREA São Paulo. Por dentro de tudo que você imaginar. Acesse creasp.org.br e saiba mais. Olá, boa noite a todos. Agradecemos a participação de todos os profissionais e estudantes que estão nos acompanhando através do canal do YouTube ou até mesmo pelo canal do Zoom, os que estão participando aqui conosco. Aqueles que entraram pelo Zoom, não é necessário preencher uma lista de presença para receberem os seus certificados. Já os que estão acompanhando pelo YouTube, será colocado um link no chat e vocês poderão completar aquela pesquisa, aquela pergunta de confirmação de presença e assim receber os certificados por e-mail. Hoje teremos um evento, que é uma palestra técnica, que será ministrada pela engenheira Priscila Bolk, falando sobre o gerenciamento de resíduos da construção civil. Esse evento é uma realização da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da cidade de São Vicente, que recebe o apoio do CREA São Paulo e realiza eventos técnicos como este, totalmente gratuito aos profissionais. Vou passar a palavra agora para a engenheira Maria Amélia, que é a nossa anfitriã da noite. Gostaria de fazer uma observação antes e pedir que todos fiquem atentos ao seu microfone, para que não haja interrupções durante a transmissão. Boa noite, engenheira Maria Amélia, tudo bem? Seu áudio está desligado, engenheira. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram para a palestra. Eu soube antecipadamente pelo Osana que nós tivemos 400 inscritos. Então, assim, isso é uma honra para todos nós, principalmente para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Vicente. Isso, ele vem validar o trabalho que a gente está fazendo. E, assim, não vou me estender, nós temos hoje como palestrante a engenheira Priscila Bolk, engenheira ambiental e sanitarista, e assim, tenho certeza que essa palestra será um sucesso e será de grande valia para a valorização profissional de todos vocês. Nós temos uma turma da FATEC de Praia Grande nos assistindo, eles estão com a professora geóloga, a Maria Rita Barros, então também é uma honra para nós, mesmo porque, apesar de nós sermos da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Vicente, as palestras são abertas para todos, tanto para a sociedade civil, quanto para os nossos associados, quanto para os associados de outra região. Então, muito, muito obrigada a todos,
e vamos à palestra, que é o mais importante da nossa noite. Obrigada a todos. Engenheira Priscila, boa noite. Agradecemos a oportunidade de poder participar mais uma vez com você e ouvir os seus conhecimentos sobre o tema. Tivemos muitos inscritos, tá? Muita gente assistindo aqui ao vivo. Também temos muitas pessoas que assistirão às gravações. Lembrando que o evento vai ficar gravado no canal da Associação de São Vicente. E até peço a vocês que se inscrevam no canal da entidade. E assim vocês vão receber notificação dos próximos eventos técnicos que forem realizados. E ajude também a divulgar ações como essa. Boa noite, engenheira Priscila, tudo bem? Oi, Osana, boa noite. Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez a Maria Amélia, né, da Associação aqui de São Vicente, pelo convite. Agradecer também ao CREA, a nossa presidente Lígia Mackey. Fico muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês essa noite. Acho que a Maria Amélia colocou algo bastante importante, né? O quanto esses cursos contribuem para a sociedade, não apenas aos profissionais, aos técnicos, mas à sociedade de uma forma geral, e fico muito feliz em poder participar. Osana, eu já vou compartilhar minha tela para iniciar. Podemos fazer aquele combinado, conforme forem tendo ali perguntinhas, você vai me pontuando, por favor. Combinado. Estou vendo que nós estamos com 40 aqui ao vivo, mais o pessoal do YouTube, então quero Isso. convidá-los. A Osana já falou, mas quero reforçar para vocês colocarem suas perguntas. Eu acho que isso fica muito mais grandioso. Então, vão colocando as perguntas, eu vou respondendo algumas ao longo da noite e depois a gente tira alguns minutinhos mais para o final da noite para responder. Sempre falo também que esses momentos são momentos de network, de conhecer. Então, coloquem aqui no chat de onde que vocês estão assistindo. Eu estou aqui em São Paulo, na cidade de Santo André, queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Coloquem aí no YouTube também para a gente ter uma ideia. Chegamos aí a 400 inscritos e me deixou muito feliz que temos um inscrito de Angola, a Ângela. Então, eu fiquei muito feliz mesmo com a dinâmica que está sendo hoje, essa noite. Osana, me avise, por favor, se a tela já estiver aí para vocês, ok. Já está compartilhando, só falta colocar no modo apresentação. Tá perfeito, engenheira Priscila. Tá Então, perfeito. vamos lá. E Priscila, só para Oi. atualizar você, nós temos mais de 70 pessoas assistindo no YouTube, viu? Que legal, fico muito feliz, muito obrigada a todos. Eu queria começar falando que a gente está trazendo um tema que é extremamente importante, um tema super relevante dentro da carreira do profissional da área ambiental. A questão do gerenciamento do resíduo da construção civil pode ser também um dos serviços que vocês que estão hoje aqui nos acompanhando podem oferecer dentro da carreira da consultoria ambiental ou desenvolvendo, trabalhando em alguma construtora ou em algum outro tipo de empreendimento. Para quem não me conhece, eu sou a engenheira Priscila Bock, sou engenheira ambiental e sanitarista, também sou engenheira de segurança do trabalho, também sou graduada em economia, me especializei na área ambiental e já são aí 23 anos atuando na área ambiental, uma boa parte no regime do CLT, hoje como consultora ambiental. Também sou autora do blog da engenharia e queria convidar, para quem não me segue, para me seguir lá nas redes sociais, deixei aqui, ou então para quem tiver mais fácil com a câmera, e já aproveito para falar, tira foto aqui da tela, me marca lá nos stories, vou ter o maior prazer em compartilhar esses stories com vocês. Eu preparei a noite de hoje com 6 pontos que eu considero importantes para a gente estar trazendo numa palestra, né? A gente tem um tempo bom e curto ao mesmo tempo que eu falo, mas
os principais temas nós vamos passar, de forma que eu quero que vocês saiam daqui já atuando, trabalhando e tirando todas as suas dúvidas. Então, quando falamos, né, na questão dos resíduos sólidos, nós temos uma legislação aqui no Brasil, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela vai estar trazendo no seu corpo, no seu descritivo, diversas informações para nós, entre elas a classificação dos resíduos sólidos do nosso país. Então, nós temos aqui uma variedade de resíduos. Algumas pessoas acabam se especializando em gerir alguns desses resíduos, e é justamente um deles que vai ser o tema da nossa noite hoje, que são os resíduos da construção civil. E esse tema é bastante interessante, porque a gente pode atuar na gestão desse resíduo em várias pontas, enquanto gerador, grande gerador, o pequeno gerador, como consultor, auxiliando esses geradores, e também do outro lado da moeda, que eu costumo brincar, que é o órgão ambiental, que precisa fazer essa gestão. Então, vamos lá. Os resíduos da construção civil. Então, o plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil, ele busca exatamente o quê? Principalmente o foco é não gerar. Essa é a primeira coisa que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz para nós: evitar a geração, causado principalmente pelo desperdício, pelas sobras e, às vezes, por pedidos acima do necessário. Eu sempre costumo brincar que muita gente, a hora que está fazendo uma reforma, era para comprar uma lata de tinta e o pintor fala, compra duas, compra três, ou às vezes qualquer outro tipo de material que você também acaba gerando em grande quantidade. Então, o ideal é que a gente tenha uma gestão melhor da obra para que a gente gere cada vez menos resíduo. E aqueles que não tiver como reduzir, tentar reutilizar, tentar reciclar ou dar o destino correto, ambientalmente correto, né? Eu gosto muito dessa informação que a engenheira Maria Helena trouxe na Semana Oficial da Engenharia em 2018, que diz que a construção, ela gera, em média, 150 quilos por metro quadrado construindo. É um volume muito grande que muitas vezes a gente nem imagina. E a demolição gera aí uma média de 0,6 metros cúbicos de resíduos para cada metro quadrado da edificação demolida, né? Ela traz também aqui algumas outras informações quanto à geração, à origem dos resíduos. Então, 59% é proveniente de reformas, 20% de residências novas e 21% de prédios novos. Então, a gente percebe, sim, que existe um campo grande de atuação para o profissional que escolhe atuar na área, nesse nicho que é a gestão de resíduos da construção civil. Outro dado bastante interessante que eu quis trazer para vocês é esse daqui, que fala justamente da Gestão Nacional dos Resíduos, é do CNIR, é um dado de 2020, trazendo aqui os resíduos gerados na construção, reforma, reparos, demolições. Então, olha só, a massa de resíduos da construção civil gerada por classe, a gente tem uma grande quantidade, um grande volume pertencente à classe A. A gente vai estar vendo com mais detalhes o que entra em cada uma dessas classes, mas já adianto para vocês que esses resíduos desse grupo, eles são passíveis de serem reciclados. Então, isso aqui é uma informação bastante interessante. Olha aqui que campo interessante de atuação para todos nós. E tipos e destinação adotados para esses resíduos da construção civil, a gente percebe que tem aqui quase que um empate técnico entre
os resíduos que vão para aterro sanitário e os resíduos que vão para o aterro de inerte. E isso é uma preocupação. Por quê? Porque o aterro sanitário, ele não foi construído para receber esse tipo de resíduo. Eventualmente, ele pode receber um pequeno percentual para ajudar ali nos acessos à área de disposição, mas com certeza esse volume aqui nós poderíamos diminuir enviando para o aterro de inertes, que é o local adequado, e gerando este espaço para fazer a destinação do resíduo com característica domiciliar, aquele que é massa orgânica, que é praticamente 60% do que, 60 não, 40% do que a gente vai gerar. Então, olha só, a má gestão do resíduo da construção civil, ele acaba gerando um outro gargalo, que é justamente a questão do resíduo domiciliar. Outra questão importante é trazer essa contextualização, né? Então, quais são esses riscos associados à má gestão dos resíduos da construção civil? São imagens como essa que, infelizmente, nós estamos acostumados a ver, né? Que é o quê? A disposição em locais irregulares, trazendo vários impactos ao meio ambiente, impactos à sociedade, sem falar na desvalorização econômica dessas áreas, tá? Aqui a gente percebe, olha, tem uma grande vegetação, pode ser que seja uma área de APP, então a gente vai cada vez mais complicando essa situação, né? Aqui é uma outra situação que nós vemos muito nos pontos urbanos, que é o que nós chamamos do quê? Pontos viciados. Então, normalmente são pontos em beiras de estradas, em ruas, muitas vezes, que tem uma menor circulação ali de veículos. E o que acontece? Virou ponto viciado, é na calada da noite, é em momentos diversos, principalmente final de semana, madrugada, a gente vê essa disposição irregular. E uma coisa interessante que eu sempre falo, muitas vezes não é só empresa, não é só o CNPJ, como eu costumo dizer, é também o CPF. A gente percebe pelas características dos resíduos que nós encontramos. Ó, a gente vê aqui que são o quê? Armários, móveis que foram deixados aqui, além de entulho, né? Olha aqui esse outro ponto. Além de entulho, o pessoal começa a descartar outros tipos de materiais, como os resíduos, trazendo uma outra problemática que a gente percebe aqui, que é a queima de material. Então, às vezes, o pessoal se vale dessa situação para queimar, por exemplo, esses pneus, para depois pegar a malha de aço. E, ó, beira de estrada, podendo trazer aqui impactos também neste trânsito. Então, por isso que eu sempre digo que quando a gente fala numa gestão inadequada, numa gestão falha, vários impactos podem ser gerados além do impacto ambiental em si. Bom, como eu falei, eu vou trazer também algumas definições que é importante a gente ter, é legal a gente estar padronizando aqui esse conhecimento. Então, primeiro, o que a gente percebe, né? Não é só falar mal. Então, a construção civil, qual é a realidade? Ela é reconhecida, sim, como uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento econômico e social. Eu sempre comento que no auge da pandemia, várias atividades ali paralisadas, empresas, comércios, mas a construção civil, ela não parou. Ela teve um boom. Então, é extremamente importante. Porém, ela traz impactos. Ela traz impactos desde a extração da matéria-prima, então, por isso a importância da gente tentar reutilizar e reciclar o maior número possível de materiais, e ela traz também um outro problema, que é o quê? A questão dos resíduos.
Então, a gente tem que tentar equilibrar essa balança. Esse é o nosso desafio na noite de hoje, é ver como que nós podemos fazer essa gestão adequada da gestão dos resíduos da construção civil, diminuindo, então, esses riscos à saúde pública, ao meio ambiente, tentando trazer, ir em busca do que nós chamamos de sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando do quê? Do tripé da sustentabilidade, ou seja, economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. É importante que a gente sempre tenha em mente o conceito da sustentabilidade na gestão dos resíduos. Em relação a definições, é importante a gente trazer aqui aquelas que já são consagradas e que já estão, inclusive, aonde? Na legislação. Então, o Brasil ele é conhecido por ser um país com um dos maiores e melhores volumes de legislação ambiental, independente da área. Nós temos aí uma legislação ambiental bastante robusta, inclusive eu falo que a gente exporta conhecimento, a gente exporta legislação para muitos países. Não vou entrar no mérito da questão de fiscalização e cumprimento, tá? Antes que vocês coloquem aí no chat. Mas, sim, nós temos uma boa legislação e isso é muito importante. E a gente tem uma que fala especificamente sobre a gestão dos resíduos da construção civil, que é a Resolução CONAMA 307 de 2002. Vejam, 22 anos já que nós temos uma legislação específica. A Política Nacional de Meio Ambiente do nosso país, ela data de 1981. Então, nós somos realmente, nós estamos na vanguarda da legislação ambiental. Então, o que é o resíduo da construção civil? São aqueles resíduos provenientes de construções, reformas, reparos, demolições de obras de construção e resultantes também da preparação da escavação de terrenos, como tijolos, blocos cerâmicos, madeiras, tintas, resinas, vidros, gessos. A gente percebe aí que é bem heterogêneo os resíduos que compõem aí os resíduos da classe da construção civil. E quem são os geradores? Quem são os responsáveis por gerar esses resíduos? São as pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis por aquela atividade ou por aquele empreendimento. Então, não tem desculpa. Não adianta falar, mas é um CNPJ, ou é um CPF, uma empresa pública, ou uma entidade privada. Gerou o resíduo, você é responsável pela sua destinação. Quais são os outros atores também importantes? Os transportadores, a gente vai falar bastante disso ao longo da noite, né? Quem são eles? São as pessoas físicas ou jurídicas. Física, porque eu estou falando do gerador de pequeno porte. Jurídicas, normalmente o gerador de grande porte, que são encarregados aí da coleta e do transporte dos resíduos da fonte geradora até a área de destinação. Outro conceito importante é o de agregado reciclado, tá? O que é isso? É um material proveniente do beneficiamento dos resíduos da construção, que apresentam características técnicas que podem se ter aplicação na obra, em edificação e infraestrutura, ou ir para aterros sanitários ou obras de engenharia. Quando a gente diz aterro sanitário, é para ajudar no acesso da área de disposição. O aterro específico para o resíduo da construção civil é o que nós chamamos de aterro de inertes, ok? Outro termo bastante importante é o beneficiamento, tá? Então, o que é isso? É o ato da gente submeter um resíduo a operações ou processos
que tenham por objetivos dotá-lo de condições que permitam que sejam utilizados como matéria-prima ou produto. Lembra quando eu comentei para vocês que 60% do material gerado na construção civil, segundo dados do CNIR, é do grupo A, classe A de classificação? Então, são materiais agregados, não são passíveis, sim, de reciclagem. E as áreas para destinação desses resíduos são as áreas destinadas ao beneficiamento ou à disposição final. Entendam beneficiamento como toda a dinâmica também relacionada à reciclagem deste material, ok? Pessoal, até aqui, tudo bem? Dúvidas? Tá todo mundo me seguindo? Tá todo mundo bem? A maioria tá com o vídeo fechado, mas posso considerar que tá todo mundo em ordem? Dúvidas no chat do YouTube? Legal, então. Vão mandando assim joinha que eu vou olhando vocês, tá? Não teria como deixar de falar de legislação. Só acabei de comentar com vocês que o Brasil é repleto de legislação, que a gente exporta legislação. É claro que eu preciso trazer para vocês algumas legislações que eu considero importante. Não dá para trazer todas, senão nós íamos ficar aqui até amanhã de manhã. Mas as principais: a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, a Lei 12.305, a CONAMA 307, que eu acabei de trazer alguns conceitos para vocês, de 2002, que estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão do resíduo da construção civil, e algumas outras CONAMAs, não vou ficar lendo aqui, que foram atualizando a CONAMA 307. Por quê? O mundo é dinâmico, a tecnologia está sempre evoluindo, o nosso conceito, o nosso entendimento. Então, é claro que a resolução também passou por suas atualizações, por suas revisões. Então, eu cito aqui a CONAMA 348, a CONAMA 431, a CONAMA 448, a CONAMA 469 e a CONAMA 307, que inclui aqui que altera, né, a 469, alterando aqui a CONAMA 307. E, além das resoluções CONAMAs, é importante que vocês tenham em mente, porque cada um que está aqui vai trabalhar com algum pedacinho da gestão desse resíduo. Pode ser que vocês optem por atuar na gestão propriamente dita, armazenamento, acondicionamento, tratamento, disposição final, e pode ser que alguns de vocês aqui queiram atuar na implantação de áreas para receber esses resíduos, seja um aterro de inerte, seja uma área de beneficiamento, ou as ATTs, área de transbordo e triagem que nós falamos, que necessitam de licenciamento ambiental. Então, é importante que vocês conheçam também algumas normas específicas que temos no país. Então, nós temos a norma 15.112, relacionados à construção de resíduos dos aterros de inertes, né, para as áreas de transbordo e triagem. Aqui a 15.113 para a construção de resíduos, trazendo aqui mais detalhamentos. Vejam que é de 2004, então não é de agora que nós temos essas áreas, já é uma normativa bastante antiga. E em classificação de resíduos, a gente tem também a norma NBR 10.004, que inclusive abriu agora para consulta pública. Essa é uma normativa nossa, que é de 2004, ou seja, praticamente já há 20 anos, muita coisa mudou e ela agora está passando por consulta pública. Então, já deixo aqui a dica para vocês olharem o site da ABNT. Ou, para aqueles que escolherem participar do comitê técnico de discussão sobre essa norma, também vocês conseguem mais informações lá no site da ABNT.
Uma questão que eu sempre falo, né, que as pessoas normalmente me perguntam, mas Pri, de quem é a responsabilidade legal por fazer a gestão aí desses resíduos? Então, a CONAMA 307, ela traz lá no seu artigo 6 justamente essa menção. Então, nós temos lá, cabe aos municípios elaborar o plano integrado do gerenciamento, que deve incorporar o programa municipal para os geradores de pequenos volumes e os projetos de gerenciamento em obras para aprovação dos empreendimentos geradores dos grandes volumes. E cabe ao gerador elaborar os seus projetos de gerenciamento da obra, contendo informações mínimas, como a caracterização do resíduo, indicando os procedimentos de triagem, acondicionamento, transporte e destinação. Então, vejam, eu comecei a noite dizendo que existem aí diversas possibilidades para vocês atuarem na área de gestão de resíduos. Então, vocês podem atuar enquanto consultores, profissionais da área, elaborando esses projetos, e nós vamos detalhar isso ao longo da noite, ou vocês também podem participar da gestão junto ao município, trabalhando no poder público, desenvolvendo essa dinâmica. Então, duas áreas de atuação, tanto na área privada quanto na área pública. Então, ainda sobre essa responsabilidade legal, é importante a gente deixar aqui claro, falando do lado do município, né, do poder público. Cada município, ele é responsável pela definição de quem é o pequeno gerador, conforme seus próprios critérios de classificação. Veja, quando a gente fala em município, eu posso estar falando de uma mega cidade como São Paulo, ou uma cidade menor, às vezes com 5.000 habitantes, né, com uma população bem mais reduzida. Então, o município, ele tem que avaliar e verificar o que cabe melhor para aquela sua situação. O que a gente percebe? Que normalmente esse pequeno gerador é aquele que gera até 3 metros cúbicos, que é normalmente quem? O CPF, a pessoa física, é aquela pessoa que está fazendo uma reforma em casa, ok? E alguns municípios, eles já têm instalado, implantado, o que nós chamamos de PEV, ponto de entrega voluntária. Então, esse pequeno gerador, esse munícipe, por exemplo, ele vai gerar o resíduo e vai levar até o ponto de entrega voluntária e depois o município vai fazer a destinação adequada. Isso é importante porque diminui a possibilidade da existência daqueles pontos viciados para descarte irregular de resíduos que nós vimos alguns slides atrás. Então, eu gosto muito desse desenho, desse esqueminha, falando sobre o plano de gerenciamento integrado dos resíduos da construção civil, onde a gente tem que sempre ter em mente que nós temos o pequeno gerador e o grande gerador. Então, o pequeno gerador, o que vai envolver a gestão desse resíduo? O gerador em si, o transportador, a questão da deposição, o que é pequena obra ou não, a busca dessas soluções e o programa municipal dos resíduos da construção civil. E o grande gerador, já CNPJ, então ele tem que ter o que vai envolver? O licenciamento das empresas, as transportadoras, o licenciamento das áreas que vão receber esses resíduos, então, as áreas de transbordo e triagem, os aterros, como que vai ser a fiscalização, como que vai ser o controle dos impactos ambientais e, é claro, eles precisam elaborar o seu projeto específico. Engenheira Mas, para Priscila, isso... Oi. tem uma pergunta aqui e eu vou ler para você, tá? Por favor. A pergunta é da engenheira Jennifer Santiago e ela perguntou: o projeto e etapas de demolição está incluso no serviço do plano de demolição? Sim,
Está. Você, inclusive, precisa apresentar ao órgão ambiental, seja ele municipal ou estadual, todo esse planejamento. Então, quanto que vai gerar de resíduo a demolição? Não esquecer da taxa de empolamento. O pessoal da engenharia civil está mais acostumado com esse termo, ok? Então, você vai precisar prever quanto que você vai gerar do grupo A, B, C e D, e também fazer depois a destinação e apresentar o relatório com as evidências de que aquilo que você planejou, você realizou. Respondido. Então, legal, vamos lá. Então, como é que começa, né? O importante, eu sempre falo, na hora que a gente vai fazer a gestão de qualquer resíduo, hoje a gente está falando de construção civil, mas eu podia estar falando de resíduos gerados na indústria, de resíduos da área de saúde, resíduos radioativos, enfim, a gente tem uma variedade, certo? Tudo começa com a classificação. Eu preciso saber o que é o meu resíduo para poder depois saber a melhor forma de acondicionamento, de armazenamento, possibilidades de tratamento e destinação. Então, falando em construção civil, quando falamos em classificar, o primeiro grupo que temos é o que nós chamamos de grupo A. Quem compreende, né? O que compreende esse grupo A? Então, serão resíduos que podem ser reutilizados ou reciclados. Lembra, 61% dos resíduos gerados pertencem a esse grupo, segundo dados do CNIR. Então, vamos lá. Resíduos reutilizados e reciclados na forma de agregados ou encaminhados para áreas de resíduos da construção civil, sendo dispostos de forma a permitir sua utilização futura. Como? Resíduo da construção e demolição, olha a nossa pergunta anterior, reformas, reparos de pavimentação ou de outras obras de infraestrutura, quando a gente vê recapeamento de avenidas, por exemplo, inclusive solos provenientes de terraplanagem. Também compõe o grupo A resíduos da construção, demolição, reformas e reparos de edificações, contendo ali componentes cerâmicos, tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto, e de processo de fabricação e demolição de peças pré-moldadas em concreto. Então, a gente pode ter aí blocos, tubos, meio-fios, que são normalmente utilizadas em canteiros de obras. Material muito relacionado à infraestrutura. Então, obras, por exemplo, de saneamento, né? Material fabricado para obras de saneamento. Os outros grupos que nós temos, nós vamos chamar de grupo B e grupo C. O que é o grupo B? São os resíduos recicláveis para as outras destinações. Então, não estou falando mais de agregados de construção civil. Eu estou falando daqueles clássicos, como, por exemplo, plástico, papel, metais, vidros, madeiras. Madeiramento é gerado em grande volume dentro da construção civil. Então, são aqueles materiais recicláveis que a gente diz que são mais clássicos, que todo mundo já tem em mente. O grupo C são os resíduos para quais não foram desenvolvidos ainda tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação, como, por exemplo, a clássica lã de vidro dentro da construção civil. E aí, olha só também, gente, vou dar aqui um outro olhar. Quando a gente está falando em gestão de resíduo, e hoje a gente tem visto no Brasil crescer muito o quê? Startups. Então, pode ser que durante a gestão do resíduo, você aí tenha uma ideia, tenha uma percepção de uma nova tecnologia, de uma nova forma de reutilização. Então, você pode também desenvolver aí uma startup. Fica aí a dica para vocês. E temos também o que nós chamamos de grupo D. O que compreende esse grupo? Os resíduos oriundos do processo da construção civil, tidos como perigosos.
Então, vamos lá. O que são resíduos perigosos? Lembra que eu comentei com vocês da norma 10.004, que inclusive está em consulta pública, uma norma de classificação de resíduos. E ela traz para nós que os resíduos perigosos são aqueles que possuem características como, por exemplo, inflamabilidade, toxicidade, reatividade, patogenicidade. Então, se dentro da construção civil nós geramos algum resíduo com essa característica, ele vai pertencer ao grupo D. Então, a gente tem aqui alguns exemplos: tintas, solventes, óleos e outros contaminados prejudiciais à saúde, oriundos, por exemplo, da demolição, reformas, reparos, clínicas odontológicas, instalações industriais, ou seja, materiais que estão ali contaminados. Vou dar um outro exemplo clássico, muito comum. Quando você tem, por exemplo, a desativação de um empreendimento e na desativação ele passou ali, precisou quebrar paredes para tirar um equipamento. Então, às vezes você pega uma empresa que está ali instalada há muito tempo, um layout mais antiquado, digamos assim. Hoje nós temos empresas, né, com mais vãos livres. Os imóveis de antigamente tinham muitas paredes. Então, hoje, você precisa quebrar as paredes para conseguir retirar o equipamento. Às vezes, é um equipamento que tinha ali vazamento de óleo. Então, você já tem também um solo contaminado, piso contaminado, solo contaminado. Então, o material proveniente da quebra dessas paredes, da destruição, da demolição dessas paredes, é resíduo de construção civil. E esse solo contaminado é um solo que vai ser classificado dentro do grupo D. Então, já percebam que gestão de resíduo da construção civil não é apenas na construção civil. Em qualquer área a gente pode gerar, inclusive dentro da indústria. Indústria, estabelecimento de ensino, e a lista aí é longa. E temos também, né, o que nós chamamos aí de resíduos diversos, ou seja, são aqueles gerados e que podem ser classificados de acordo com outras legislações, como, por exemplo, EPIs, resíduos provenientes do asseio pessoal, resíduos gerados na área da alimentação, resíduos gerados na enfermaria, lâmpadas. A gente tem que ter em mente que hoje nós temos aqui, vamos colocar, entre ao vivo aqui no Zoom e no YouTube, quase 100 profissionais. Esses 100 profissionais vão se deparar com situações diversas e empreendimentos diversos. Eu posso estar falando da construção de um prédio de 4 andares, como eu posso estar falando da construção de um grande condomínio industrial, de um grande empreendimento imobiliário, com, sei lá, 4, 5 torres de apartamentos. Então, vocês imaginam que o canteiro de obra, ele é muito diverso. Então, tem canteiros de obras que, eventualmente, tem refeitórios, existem ambulatórios. Então, a gente tem que ter tudo isso em mente, ok? Osana, tudo tranquilo aí? Vocês estão me acompanhando? Tá todo mundo bem? Manda Priscila. joinha para mim. Priscila, temos Oi. várias perguntas. Posso ler para você? Pode sim. Posso? Então vamos lá. Tá aqui. O gesso está na classe C, porém ele também tem reciclagem própria, né? E a outra pergunta, o outro comentário é: latas vazias de solvente estão na classe D? Então vamos lá. Vou até voltar aqui, ó. Olha aqui. Para quem falou do gesso, o gesso não faz mais parte da classe C desde 2015. Olha aqui, a resolução CONAMA 469, ela altera a CONAMA 307, incluindo as embalagens vazias de tintas imobiliárias como RCC passível de reciclagem. E o gesso está aqui, ó, 431, altera a resolução
307, incluindo gesso como resíduo passível de reciclagem. Acho que eu tirei as duas dúvidas. O que é importante a gente ter sempre em mente, tá? Quando a embalagem de tinta passou a ser reciclada, a gente está considerando que essa embalagem ela está vazia, ou seja, não tem sobra de tinta. Se tiver sobra de tinta, aí essa tinta, normalmente que a gente fala, ela pode ser reciclada. Então, o que vocês podem fazer? Ter um tambor de 200 litros ou um tambor menor, vai juntando todo esse restinho de tinta, vende a tinta para reciclagem, ó, vende. Viu que só que interessante? Vende a tinta para reciclagem, a lata depois também vai para reciclagem. Agora, se não for assim, aí considera como resíduo perigoso, ok? Mais alguma, Priscila, Rosana? sim. A legislação de TCC é estadual, federal ou municipal? Veja, a legislação principal é federal, CONAMA 307. É essa que nós estamos, que é a base da nossa noite hoje, tá? Por quê? Porque ela é específica para a gestão do RCC. Só que a gente gera diversos tipos de resíduo, então eu vou ter outras legislações complementando. E aí o que acontece? Cada estado e cada município, ele legisla também. Então, pode ser que os estados tenham a sua legislação e os municípios também. E aí, gente, entra lá a aula de direito que nós tivemos na faculdade. Lembra? Legislação federal é sempre mais ampla e conforme a gente vai fechando para o estadual, ela vai ser mais restritiva e a legislação municipal mais restritiva ainda. É essa a dinâmica legal, arcabouço legal do nosso país, tá? Então, é sempre importante, quando vocês forem atuar, seja o estado ou o município, verificar se existe legislação aplicável, na falta de legislação federal. Engenheira Priscila, sobre a questão das latas de tinta, o mesmo vale para pincéis secos e estopa? Esses vão ser classificados como resíduos perigosos, porque eles estão com bastante quantidade de material. Então, normalmente, ou vai incinerar ou vai coprocessar, ok? Tá. E outra perguntinha, tem algumas, tá? Opa! Do Arasmi, tá? A pergunta é dele e ele está no YouTube. Qual a influência da logística reversa no plano de gerenciamento de resíduos da construção civil? A logística reversa hoje no nosso país, ela foca para alguns produtos específicos. Então, é isso que a gente precisa verificar. A maioria dos resíduos hoje não está tão ligada à construção civil. Então, você vai ter logística reversa para pneus, pilhas e baterias. Aí depois você entra especificamente para ramos, como, por exemplo, alimentação, perfumaria, produtos de limpeza. Então, é muito pouco que a gente pode Dá, dizer que entra a logística tem alguma reversa, coisa para tá? me comer aí? Priscila, tem um comentário aqui também do Arasmi, ele diz: boa noite. Quando o município não tem plano de gestão de resíduo da construção civil, todo esse resíduo vai para o aterro municipal. Na teoria, fica muito bonito. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela coloca a necessidade dos municípios criarem os seus planos. Alguns municípios ainda estão patinando, tá? Então, de novo, trago aqui para vocês essa reflexão. Alguns de vocês podem escolher atuar na área de resíduos, nesse nicho, e se tornarem, inclusive, referência. Referência não só na gestão, como também no suporte a esses municípios na construção dos seus planos municipais. É claro que não vai ser só você, o município ele vai ter um conjunto, normalmente tem lá um CONDEMA, que vai estar trabalhando junto com a sociedade, mas você pode fazer um papel fundamental, tá? E o que vai para aterro, infelizmente,
está errado. O correto é um aterro de inertes, ok? Podemos continuar? Pode continuar. Vamos lá. Legal. Pessoal, estou adorando a participação de vocês. Isso é importantíssimo. Então, vão colocando aí as perguntas. A Osana vai me ajudando e a gente vai respondendo assim, conforme dá todo, se for possível, né? A gente tem um tempinho curto aqui, mas vamos lá. Eu vou entrar agora numa outra etapa daquele planejamento da noite de hoje, que é a questão de os projetos de gerenciamento de resíduos da construção civil, que deve contemplar algumas etapas. Então, quais são essas etapas? Então, vamos lá. Primeiro, eu vi que tem uma mão levantada, eu vou só terminar de falar essa parte, Osana, e aí a gente já vê o que a Jennifer está querendo falar, tá? Então, primeiro, planejamento. Planejamento é a base de tudo, não é verdade? Então, é uma etapa inicial e deve já neste momento existir a preocupação da não geração dos resíduos. Para tanto, é importante o quê? Que a concepção do projeto arquitetônico tenha preocupações em verificar sistema construtivo adotado, os tipos de materiais, a integração entre os projetos complementares. E uma outra preocupação é o aperfeiçoamento detalhado dos projetos de tal forma que não ocorram perdas. É claro que quando a gente está falando de uma grande empresa, né, de uma grande construtora, já existem aí softwares, tem o BIM da turma da engenharia civil. Qual o objetivo? Justamente diminuir essas perdas. Mas quando a gente vem para projetos menores, que talvez não tenha tantos softwares auxiliando, pode ser que isso ainda exista. Então, é importante no planejamento a gente já ter em mente que a gente precisa reduzir a geração de resíduo. E, principalmente, porque a destinação, ela está ligada a finanças, ao econômico. Quanto mais resíduo eu gero, mais o projeto vai gastar com o destino correto desse material. Então, eu coloquei aqui, ó, existe também uma preocupação com o budget relacionado ao PGRCC. Então, dentro do planejamento, não é só quanto que a empresa vai gastar de material, mas quanto que ela vai gastar também para fazer a destinação. Eventualmente, vai contratar um consultor, ela tem que pensar que vai ter também esse valor adicionado ao seu budget. Outra etapa, caracterização. Lembra que eu falei para vocês? O início de tudo é a classificação. Então, eu preciso fazer a caracterização desse resíduo. Eu preciso identificar e quantificar os resíduos de forma a planejar qualitativa e quantitativamente a forma de redução, de reutilização e de reciclagem. E a classificação vai seguir a CONAMA 307. Mas, Priscila, e se o município tiver uma legislação específica, o Estado? Gente, dificilmente ele vai inventar uma classificação. Ele sempre vai trazer da federal e ele vai detalhar mais. É aí que a gente fala da questão do restritivo. Então, CONAMA 307 é a base de tudo, com complemento da NBR 10.004, ok? Próxima etapa, triagem ou segregação. Lá na CONAMA 307, no artigo 9º, ele já diz, deverá ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas aí as classes dos resíduos gerados, né? Então, na origem é o ideal, porque quanto mais resíduo eu consigo reciclar, menos eu vou gastar com a destinação. Muitas vezes a gente consegue reutilizar até internamente na obra ou em outra obra, que é principalmente o caso do madeiramento. E é claro, treinamento constante.
é imprescindível. E isso eu falo porque uma das características da construção civil é o que? A rotatividade do colaborador. Então, você tem que estar constantemente dando treinamento a esse pessoal para que essa dinâmica da gestão do resíduo, da triagem, ela ocorra de forma correta e constantemente, ok? Outra etapa importantíssima que é o acondicionamento. Então, após a separação, a segregação e ao término da tarefa ou do dia do serviço, os resíduos de construção civil, eles devem ser acondicionados em recipientes estrategicamente distribuídos. Por que estrategicamente? Lembra que eu falei para vocês? Hoje, aqui nessa noite, nós temos profissionais que vão trabalhar com obras menores e outros com obras maiores, com canteiros de obras grandes. E não esqueçam que eu não estou falando só de construção de edificação. A gente pode estar falando aqui do canteiro de obra, da ampliação de uma estrada de rodagem. Vou ter uma grande geração de resíduos da construção civil. Então, eu tenho um canteiro extremamente grande, tá? Quais são os dispositivos normalmente utilizados? Então, a gente tem aqui as bombonas, por exemplo, para restos de madeira, sacarias de embalagens plásticas, aparelhos de tubulação, sacos e caixas de embalagens. Nós temos bags para colocar isopor, restos de uniforme, botas, panos, plásticos, as baias, que são depósitos fixos, né? Geralmente construídos em madeiras, de diversas dimensões, tudo vai depender da obra que vocês vão estar gerindo, e as tradicionais caçambas estacionárias de diversos tamanhos. Para, por exemplo, blocos de concreto, argamassas, telhas. E isto daqui, gente, é um exemplo, tá? Cada obra tem a sua dinâmica. Você pode falar, Pri, mas eu coloco outros materiais dentro de um bag. Não tem certo ou errado, tá? Isso são sugestões para vocês do que usualmente eu vejo acontecer. Então, fazendo aqui alguns exemplos de formas de acondicionamento, então, bag, caçamba, as baias de triagem, bombonas. Eu gosto muito dessa foto por algumas situações, tá? Uma foto de internet. Percebam aqui, pessoal, que nesses bags, ó, existe uma identificação clara por escrito e por cores. Ó, nesse exemplo também eles fazem isso. Eu sempre gosto de reforçar isso com vocês. Por quê? Dentro da construção civil, uma característica que a gente percebe é, além da alta rotatividade, o nível de instrução, o nível escolar, às vezes não é muito alto. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas com dificuldade de leitura, né? É o que hoje no Brasil a gente chama de analfabeto funcional. Então, às vezes, não adianta só vocês se preocuparem em identificar com a escrita. Ó, tá escrito papel, tá escrito plástico. Às vezes a pessoa não sabe ler. E é importante vocês terem isso em mente. Então, é mais interessante, às vezes, treinar o pessoal com cores, tá? Por isso que eu gosto dessa imagem aqui, ó, trazendo cores. Olha, vermelho é para plástico. E, claro, treinamento constante. Aquele famoso diálogo semanal de segurança, incluam neste diálogo as questões ambientais, tá? No famoso DSS. Estou trazendo aqui outros exemplos. Percebam que não tem certo e errado, tem aquilo que melhor se encaixa, que vai se adequar ao empreendimento que vocês estão fazendo a gestão. Internamente também a gente tem a questão que o transporte do resíduo é muito comum ser feito por carrinhos, elevadores de carga, gruas, guincho, dutos de entulho, ou seja, conforme for a dinâmica e o porte, vocês vão se adequando,
tá? Então, os dutos que são muito comuns também, né? O duto coletor de entulho. O que é importante vocês terem em mente? Que vocês que forem atuar na gestão de resíduo, vocês precisam acompanhar a obra de perto, vocês precisam ter um envolvimento mais próximo junto com o responsável da obra, tá? Isso é extremamente importante. Essa que é uma situação que eu sempre falo que precisa ter cuidado. Veja, esse exemplo aqui eu gosto muito, porque a caçamba, o duto cai dentro da caçamba, tem uma tela aqui, ó, para evitar que aquela poeira se espalhe, que evite também que a população jogue outros materiais, né? Eu sempre brinco, né? Bobeia tem uma sogra lá no meio do entulho, né? Brincadeiras à parte, mas essa caçamba é sua. O resíduo dentro dela é responsabilidade sua agora. Então, se alguém vai lá e joga um outro tipo de material, passa a ser sua responsabilidade pela destinação correta. Então, por isso que eu sempre falo, evitar a caçamba do lado de fora, se possível, e se não for, eu gosto muito deste modelo, que é limitar a possibilidade de outras pessoas jogarem material. Outra etapa importante é a questão da reutilização e reciclagem, a gente vai bater muito disso, porque é um dos princípios da Política Nacional de Resíduo, e lá na CONAMA, vê lá, no quarto artigo já está falando, os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração e, secundariamente, redução, reutilização, reciclagem e destinação final. Então, a gente precisa ter sempre em mente como, por exemplo, esse esqueminha aqui. Aqui nesse exemplo foi para uma área de transbordo e triagem, a famosa ATT, e os agregados separados depois foram reutilizados em outras situações e futuramente em outras obras. É claro que quando eu estou falando de agregado reciclado, não é em todo lugar que ele vai ser utilizado, e aí a responsabilidade fica principalmente para a turma da engenharia civil. Não pode ser, por exemplo, para uso estrutural, tem norma específica para o uso desse agregado. Fazendo aqui alguns exemplos que são clássicos dentro aqui da construção civil. Então, a gente tem, por exemplo, a confecção de pavês, né, que são essas pecinhas aqui para fazer o intertravado depois, ou a construção aqui, ó, de material para fossa séptica. Então, veja, são usos não estruturais. E aqui, esse material são fotos que eu peguei da internet, mas lá da usina de reciclagem de São José do Rio Preto. A questão da reutilização e reciclagem, então, normalmente, esses materiais são enviados para o que nós chamamos de ATT, que são as áreas de transbordo e triagem. Então, aqui tem alguns exemplos. É interessante, às vezes, até vocês conhecerem esses locais, fazerem uma visita técnica para entender a dinâmica. Então, a gente tem aqui Piracicaba, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, Belo Horizonte, Londrina, Osasco, Hortolândia, são aqui alguns exemplos. Muitas vezes esses materiais são absorvidos pelo município para usar como base no recapeamento, no asfaltamento, né, nas vias, e para construção ali de materiais menos nobres, guias, sarjetas, bancos, fazer calçadamento, ok? A questão do gesso, que vocês colocaram, né, que eu respondi ainda há pouco uma pergunta. Então, existe sim a possibilidade de usar o gesso, claro, ele tem que estar ali com uma característica. Então, um exemplo é na indústria cimenteira, como ingrediente útil aí, retardante na pega do cimento. Pode ser utilizado no setor agrícola para utilizador do corretor de acidez. É claro que aqui no setor agrícola, eu não estou falando da produção de alimentos, né? Normalmente é utilizado nas plantações para árvores para uso, para corte, né? Para produção de papel, por exemplo.
E na indústria de transformação, ele pode aí reincorporar o gesso usando aí em pequena proporção. Ou, do contrário, vai para um aterro de inerte. Outra etapa extremamente importante que muitas vezes eu vejo falhas é na questão do transporte externo, da remoção e transporte externo. Então, a coleta dos resíduos no canteiro de obra deve ser controlado através do preenchimento de uma ficha contendo dados do gerador, tipo e quantidade, dados do transportador e dados do local de destinação final. É o famoso CTR, Controle de Transporte de Resíduos, tá? Que deve acompanhar toda saída, toda remessa de material. É interessante que esse CTR ele seja numerado para que vocês tenham depois a sequência e a rastreabilidade, ok? E é claro, cada município tem uma dinâmica. Então, tem municípios que esse transportador precisa ser cadastrado, a gente chama de caçambeiro também em alguns municípios. Então, é importante vocês verificarem não só a legislação municipal, mas a dinâmica existente dentro de cada município. Hoje, em São Paulo, e eu estou trazendo São Paulo porque São Vicente está dentro do estado de São Paulo. Eu sei que tem pessoas aqui hoje do Brasil inteiro, até fora do Brasil. De novo, beijo aí para a Ângela, de Angola. Então, nós temos aqui a SMA 41 de 2018, que estabelece as diretrizes para a implementação do módulo do Sistema Estadual de Gerenciamento Online, que é o SIGOR. Então, nós temos um SIGOR para o resíduo industrial e um SIGOR específico para a área da construção civil, para os resíduos da construção civil. Então, eu trouxe aqui os municípios que hoje já estão conveniados à CETESB, que é o órgão ambiental estadual, e São Vicente é um desses municípios. Então, precisa ficar atento a entrar no SIGOR, fazer o cadastro da obra, o cadastro do transportador e o cadastro do destino final. Essa aqui é a carinha do SIGOR, para quem não conhece. Se tiver pessoas aqui que trabalham em outros estados dentro do município, também vale aí fazer um benchmarking com a CETESB e verificar como que é a dinâmica da gestão do RCC dentro do estado, que eu particularmente gosto muito. Gosto também muito dessa foto, que é um resumo do fluxograma, desse monitoramento da gestão do resíduo da construção civil, que hoje nós utilizamos dentro do estado de São Paulo e que pode ser replicado para todos os estados do nosso país. Então, a gente sempre vai ter o quê? 3 atores principais dentro da gestão do RCC: o gerador, o transportador e o destino. Ou seja, são os atores que já foram mencionados na Política Nacional de Resíduos Sólidos e na CONAMA 307 de 2002. Então, o gerador, ele é responsável por fazer o cadastro no SIGOR, cadastrar a obra, elaborar e apresentar o PGR. Então, ele vai gerar um resíduo. A partir do momento que ele tem esse resíduo, ele vai solicitar o transporte. Esse transportador, ele já está cadastrado no sistema, ele vai aceitar a solicitação, validar o seu cadastro na prefeitura e junto ao SIGOR e fazer a retirada do resíduo. Após fazer a retirada, entra aqui a atuação de quem? Do destino. Então, ele vai receber o resíduo, vai validar o cadastro na prefeitura e no SIGOR e vai dar a baixa no CTR. No resíduo industrial, a gente chama de MTR, no resíduo da construção civil, a gente chama de CTR, tá? Ou seja, todos esses atores estão amarrados, estão atrelados dentro da gestão. É mais difícil a gente ter o quê? A existência daqueles pontos viciados que nós vimos no início da nossa noite. Tá? E aí, a próxima etapa, o que é? A destinação dos resíduos. Então, como eu falei para vocês, cada obra vai ter
uma quantidade X, uma variedade de resíduos, então cabe a nós, gestores, identificar qual é a melhor forma e quais são esses destinos possíveis. Então, olha só, dentro de um canteiro de um grande gerador, eu posso mandar por uma ATT, posso também mandar para cooperativa, para indústrias, para áreas de reciclagem, para aterros classe A, classe 1 e 2, para outra obra. Então, olha aqui as possibilidades. Para o pequeno gerador, também eu tenho diversas possibilidades, incluindo o ponto de entrega voluntária, que é responsabilidade do município e que depois de fazer a triagem lá no PEV, ele vai verificar uma dessas outras possibilidades. E falando aí nos pontos de entrega voluntária, que eu comentei com vocês, eu acho extremamente positivo. Nós temos uma NBR desde 2004 de como fazer a implantação. Então, normalmente o que é? É uma área gerida pelo município, ela pode contratar uma empresa também para fazer a gestão, aonde o pequeno gerador, ele vai fazer o quê? Ele vai levar os resíduos gerados ali na sua construção, na sua reforma. Normalmente, ele é composto de várias caçambas ou de baias, e aí depois esse resíduo é destinado de forma correta. Eu gosto muito dessa informação aqui. Não é fazer propaganda, é realmente dividir informação. Então, em São Paulo, por exemplo, existe uma legislação municipal, e na legislação municipal já coloca lá que é permitido que cada imóvel encaminhe até 50 quilos de entulho por dia, ok? Outra opção é encaminhar o entulho para os ecopontos, que são as unidades de descarte gratuito, até 1 metro cúbico. Desculpa, gente, os 50 quilos na coleta domiciliar, tá? Ou 1 metro cúbico para cada PEV, ou aproximadamente 18 sacos de entulho, tá? Então, esse aqui é o exemplo de um PEV. É muito comum a gente ter essas placas identificando os resíduos que podem ou não serem levados para esse ponto. E olha só que interessante, a partir do momento que São Paulo começou a implantar esses pontos de entrega voluntária, houve uma diminuição de 35% dos pontos viciados. Gente, isso aqui é um percentual muito interessante. Então, em 2016, eles tinham 4.000 pontos viciados, que diminuíram para 2.900 no ano seguinte, e no último quadrimestre de 2019 já estava em 2.314. Não consegui dados mais atuais. O máximo que eu consegui foi aqui 2020, tá? Então, olha só, eles começaram recebendo 3.200 toneladas de resíduos, hoje recebem aqui, ó, mais de 30 mil. Se a gente for pegar aqui a média, ó, mais de 30 mil. Ou seja, materiais, resíduos que muito provavelmente seriam descartados de forma irregular. E aí, uma outra dica que eu gosto de trazer sempre para vocês, não estou fazendo propaganda, é dividir informação, é o site aqui da Abrecon, tá? Que é a Associação Brasileira da Construção Civil. Então, ele tem o mapa da Abrecon, que é um sistema de localização de empreendimentos que recebem e reciclam resíduos. Então, vocês podem entrar lá no site, já deixei a colinha aqui embaixo para vocês, e vocês podem verificar quem compra, locais para descartar, transportadoras. Vocês vão só colocar aqui o endereço. É um site bem interessante. Rosana, antes de eu ir para a próxima etapa, a gente já está caminhando para o final. Deixa eu ver aqui a hora. Tem alguma pergunta? Pri, o pessoal estava comentando aqui no chat do YouTube e deram uma ótima ideia, tá? É o seguinte, para você não se alongar na sua apresentação, porque tem bastante conteúdo e o pessoal está interessado no seu conteúdo, eles pediram para você responder as perguntas no final. Tá bom. Mas
também tem uma coisa, tem muita pergunta e eu estava tendo uma ideia aqui. Você que produz muito conteúdo lá no seu Instagram, a palestra ela vai ficar gravada, você vai ter acesso a todo o chat que tem ali de perguntas. Você poderia colocar um pouco de respostas nos seus stories, né? No seu Instagram. É uma Combinadíssimo. ideia, porque você produz conteúdo Combinadíssimo. lá. E assim você consegue conversar com o pessoal. Vou ler uma pergunta para você aqui, tá? E aí você dá sequência na sua programação. Ele Tá fala ótimo. assim: Olá, Priscila. Sou o Eduardo, representante da empresa Júnior Ecos. Uma dúvida em relação ao canteiro de obras. O dimensionamento e o layout do canteiro deve estar descrito no plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, ou os órgãos não exigem tamanho detalhamento? Como que ele chama, Eduardo? Isso, Eduardo. Eduardo, assim, é interessante você colocar, tá? A política nacional ela não vai te pedir esse nível de detalhamento, mas eu já vi muito município pedindo. Então, tudo vai depender do município que você vai estar atuando. É importante que você veja o termo de referência desse município. É uma minoria que pede esse nível de detalhamento, mas eu já me deparei com esse tipo de situação, tá? Osana, eu vou fazer isso que você falou para a gente não se alongar muito e me comprometo a colocar, a responder as perguntas nos stories e também a colocar no feed como rios, trazendo esse conteúdo para eles, tá? Tá. E quando você terminar a palestra, a gente ainda lê algumas, tá? Eu Perfeito, pego algumas ali no YouTube e a gente lê para esclarecer, tá bom? perfeito, combinado então. Vamos lá. Bom, pegando até a deixa aí da pergunta do Eduardo, né? Qual é esse roteiro? Então, eu sempre falo, gente, não precisa inventar a roda. A cola oficial já está lá na CONAMA. Então, a CONAMA 307, lá no artigo 8, ela já menciona o seguinte: os projetos de gerenciamento dos resíduos da construção serão elaborados e implementados pelos geradores, certo? Então, a gente está falando aqui principalmente do grande gerador. O projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil e de empreendimentos e atividades não enquadradas na legislação como objeto de licenciamento ambiental deverá ser apresentado juntamente com o projeto do empreendimento para análise pelo órgão competente. Então, lembra que eu falei para vocês, mesmo que a gente não esteja falando de obra, se no empreendimento gerar resíduos da construção civil, ele deve ser contemplado. Então, num projeto de licenciamento ambiental ou de desativação de um empreendimento, vai entrar o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. O que vai compor esse plano de gerenciamento? Gente, obrigatoriamente, porque está na lei, tá? Então, minimamente, identificação do empreendedor. Quando eu digo identificação do empreendedor, eu estou falando do responsável pela obra e do responsável pela elaboração do PGR-CC. Não esquecer que precisa recolher aí a sua ART ou RRT, se for um arquiteto. A caracterização do empreendimento, então, como a localização, a caracterização do sistema construtivo, número de trabalhadores e cronograma de obra. Essas informações gerais é o que eu digo que é de bom tom e que a maioria dos municípios vão solicitar. Agora, especificamente da CONAMA, tá tudo em rosinha aqui com asterisco. Caracterização e quantificação dos resíduos. A forma de minimização é importante porque ela faz parte da CONAMA. A forma de triagem, né? Triagem ou segregação dos resíduos. A forma de acondicionamento, a forma de transporte interno e externo, reutilização e reciclagem, transbordo se for utilizar e a forma de destinação.
Além disso, é importante conter um plano de comunicação e educação socioambiental. Então, quais são as ações de sensibilização, mobilização e educação? Lembra que eu falei? Treinamento constante. Inclusive, existem municípios que solicitam isso como obrigatoriedade, você precisa comprovar que foi feito o treinamento, e o cronograma de implantação desse PGR-CC. Então, tudo isso que a gente está falando é embasado na legislação, e isso é o quê? Um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Então, você vai apresentar o plano, e depois você precisa apresentar o quê? Um relatório. O que é o relatório, se não a comprovação de que aquele plano ocorreu, ou se foi necessário fazer alguma adequação, ok? E as evidências. Então, é importante vocês tirarem fotos para fazer o registro, e a principal evidência, o que é? O CTR, aquele documento que acompanha o transporte de todo o resíduo, e depois o documento emitido pelo destino final. Quando a gente fala do estado de São Paulo e aqueles municípios que já estão no SIGOR, isso vai ocorrer de forma online. Mas se a gente está fora de São Paulo e não existe essa sistemática, não está informatizado, tudo isso vai acontecer de forma papel, de forma física, ok? Então, eu preciso do documento em papel para comprovar para o órgão ambiental. Que é o que isso? Dar evidência e rastreabilidade. Então, indo já para os finalmente, como a gente está falando de São Vicente, eu falei para vocês que é extremamente importante que vocês sempre verifiquem dentro do município se ele possui o quê? Um termo de referência, se ele possui um roteiro. Então, se eu não tenho roteiro, essas etapas que eu deixei para vocês vão estar atendendo a legislação, não tenho o que contestar. Mas se o município tem um roteiro, eu preciso seguir o roteiro do município. Então, São Vicente tem uma lei complementar, a 877, que é de 2018, que diz lá, dispõe sobre a gestão dos resíduos da construção civil e dispõe sobre as diretrizes, critérios e procedimentos, ou seja, o que precisa ser apresentado ao município. Então, lá no seu artigo 15, o município já coloca: o plano de gerenciamento será elaborado e implementado pelos grandes geradores, cujo projeto de empreendimento será submetido à aprovação do órgão competente e terá como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para manejo e destinação ambientalmente adequado. Parágrafo 1º. São considerados grandes geradores aqueles que produzam resíduos da construção civil em quantidade igual ou superior a 1 metro cúbico ou 200 quilos, tá? E aí, no artigo 16, eles colocam que o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil deve contemplar as seguintes etapas. Então, eles já trazem aqui o que precisa ser colocado: caracterização, triagem, acondicionamento, transporte e destinação. E aí, no seu artigo 17, eles complementam: as obras que gerem resíduos da construção civil de classe A e B, o responsável deverá apresentar junto à prefeitura o plano de estocagem, reutilização ou destinação final como parte integrante do gerenciamento de resíduos da construção civil. Então, Eduardo que perguntou para mim se precisa colocar o layout, olha aqui, Eduardo, estou respondendo a sua pergunta novamente. Cada município, ele já tem a sua dinâmica, o seu roteiro, então é sempre importante vocês verificarem, ok? E aí, acho que esse aqui é o último slide, se não me falha a memória, né? Ainda sobre o termo de referência. Opa, peraí, deixa eu tirar aqui da frente, que está na minha frente aqui que eu estou querendo. Artigo 35. Os proprietários, possuidores, incorporadores, construtores de imóveis, geradores de resíduos da construção civil
responderão juntamente com as empresas ou prestadores de serviços de remoção, transporte e destinação dos resíduos, assim como os responsáveis técnicos quanto ao cumprimento dos dispositivos desta lei. Então, gente, o artigo 35 amarra vocês à famosa lei de crimes ambientais. Ou seja, não tem desculpa. Não adianta vocês falarem assim, ah, mas eu só fui contratado para elaborar e não para implantar. Vocês precisam deixar tudo isso muito amarrado no contrato de prestação de serviço de vocês e na descrição lá na RT, aonde inicia e aonde termina a sua responsabilidade na gestão desse resíduo junto àquele empreendimento. Do contrário, todos vão responder solidariamente pela coleta, transporte e destinação final dos resíduos da construção civil. E aí, com isso, eu termino aqui a nossa palestra, o nosso conteúdo de hoje. Mais uma vez, vou falar para vocês, tira foto, compartilha lá nos stories, me marca nos stories, vou ter o maior prazer em compartilhar. E assim como a Osana já colocou aqui para vocês, vou parar com o meu compartilhamento. Eu me comprometo a responder as perguntas nos stories, no feed e nos rios para vocês. Me mandem também no direct e aí eu vou respondendo para vocês. Priscila, engenheira Priscila, Sim. só um minuto. Compartilha novamente esse último slide para o pessoal poder copiar o seu Instagram e depois te seguir. E aqueles que não tiverem Instagram, conseguirem conversar com você por e-mail também. Tá bom? Sim, com certeza. Ó, Podem. deixa eu ler um comentário aqui para você, porque normalmente, quando eu converso com a engenheira Priscila, a gente já fez alguns eventos juntos, né? Eu sempre auxilio ela, e eu converso com ela e digo assim, engenheira Priscila, você não dá palestra, você dá curso. O pessoal te convida para dar uma palestra e você acaba dando curso. E olha o comentário que eu. Não é um, tá? Tem uns 3, 4 comentários aqui que são assim, ó. Um do engenheiro Hélio. Ótimo curso, tá? Aí tem um outro que comentou aqui também assim. Muito obrigado, que eu sou graduando de hidráulica e saneamento ambiental na Legal. FATEC. E o curso vai me auxiliar muito. Obrigado, pessoal. Olha, eu juro que eu tento reduzir, diminuir, mas acho que está tão já na minha veia essa vida de professora, são tantos anos. Eu gosto muito e acabo me empolgando, né? Mas que bom que vocês gostaram. Ó, vou aproveitar que a gente tem ainda um tempinho e vou ler algumas perguntas e comentários para você, tá? Por exemplo, tem aqui do Dino Sante. Em alguns municípios do interior de Minas, os resíduos são utilizados como cascalho nas estradas vicinais, mas não são segregados e causam transtornos e ainda por cima danos aos veículos. Isso é aquela questão. A gestão do município tem que verificar, tá? Quando gente, eu não sou engenheira civil e não sou especializada em estrada e rodagem, tá? Talvez eu não seja nem a pessoa certa para fazer esse comentário. Mas normalmente tem uma característica. É comum se aproveitar, mas o ideal é aproveitar como na base do asfalto esse material, e não para ser, né, o asfalto, vamos colocar assim. Então, é importante que o município verifique a gestão desse resíduo. Outro comentário aqui do YouTube é: gostaria de saber quais são as funções legais que podem realizar o projeto de gerenciamento de resíduos e o PGRCC. Eu acredito que o Cristiano Souza, quando ele diz funções legais, ele está falando sobre atribuições profissionais, né? Que são as atribuições que são encontradas nos normativos do CONFEA, tá? Pode Ótimo. comentar. Ótimo, então vamos lá.
a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa é uma pergunta bastante polêmica, gente. Por favor, hein? A Política Nacional, ela coloca o seguinte, que o responsável pela elaboração de gestão de resíduos precisa ser um profissional habilitado, tá? Então, quando a gente fala em um profissional habilitado, é quem? É aquele profissional que está atrelado a um conselho de classe. Então, eu preciso obrigatoriamente ter um conselho de classe. Política nacional, ok? A CONAMA 307, e a lição de casa de vocês depois é dar uma lida, ela também vai falar, precisa de um responsável técnico para fazer a elaboração desse resíduo. Porém, a gente tem uma instrução na gestão de resíduos, é ou o técnico em meio ambiente ou o engenheiro ambiental, tá? Então, por isso que eu falei que é uma pergunta bastante polêmica. É importante vocês verificarem a atribuição de vocês junto ao conselho de classe, tá? Então, a gente tem diversos engenheiros aqui, diversos profissionais da área ambiental, e que eu entendo que podem sim estar desenvolvendo a gestão de resíduos de construção civil, mas é interessante estar trazendo esses detalhes. E lembra que a gente falou de legislação municipal? Alguns municípios, e eles têm essa autonomia, eles já descrevem na sua legislação quais os profissionais que podem assinar pela gestão do resíduo naquele município. Então, eu já vi municípios colocando que pode ser engenheiro ambiental, engenheiro civil, arquiteto e biólogo. Eles só aceitam se for um desses 4 profissionais, tá? Então, por isso que eu falei que é bastante polêmica aí essa pergunta. Muito bom, Priscila. Mais uma vez te agradeço, tá? A sua disponibilidade, a sua atenção e toda a gentileza que você tem em passar o conteúdo e todo o seu conhecimento. Eu vou passar a palavra agora para a engenheira Amélia, para a sua saudação e os seus agradecimentos finais. Lembrando a todos que no YouTube tem um link ali para vocês confirmarem presença e receberem o certificado. Já o pessoal que está no Zoom não necessita preencher uma lista de presença. Engenheira Rosana, Maria Amélia, oi, pode deixa eu falar. só falar, a gente está aqui com 65 pessoas, são 3 páginas de Zoom. Eu estou super feliz, queria agradecer mais uma vez a cada um. Eu ia pedir para quem puder liberar a câmera para a gente poder tirar uma foto bonita, até para eu também poder colocar lá nas redes sociais. Aproveita, tira, me marca a Associação de São Vicente, que teve essa ideia de estar trazendo essa palestra barra curso, né? Segundo vocês. Isso. Olha aí, tá vendo? Que Vamos dar legal. mais uns minutinhos, esperar o pessoal, e aí eu vou fazer um print. Legal, legal. Então, o pessoal vai receber, todo mundo vai receber o certificado por e-mail, tá? Tá aqui o comentário. Você estava falando de Angola, mas eu vi um comentário aqui de uma pessoa que está assistindo de Portugal. E vi também Olha que algumas Aveiro, pessoas em legal. falando. Portugal. Que legal. Aveiro, em Portugal, Portugal. isso. Tocantins, eu vi aqui também. Acho que, se eu não me engano, o Eduardo falou que está na Paraíba, né? É isso, Eduardo? Que É legal, isso gente. Eu mesmo, fico né? muito feliz com todos vocês, muito feliz mesmo. Bom, vou dar um print aqui, tá? Um minuto. Deixa eu fechar aqui. Só um instante. Vamos lá. Um instantinho, vamos lá. Pronto, prontinho. Pode dar sequência. Passo a palavra para a engenheira Maria Amélia e, posteriormente, para a engenheira Priscila Bolk. Bom, gente, antes de mais nada, eu tenho que agradecer
a um chamado que a gente faz quando a gente coloca nos grupos. Então, eu vi que temos muita gente do Norte e Nordeste, isso é graças ao programa Mulher do Confea, um grupo que eu, como engenheira e presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Vicente, participo. Então, eu divulgo as nossas palestras nesse grupo. A gente tem presença de mulheres de Portugal, porque nós também participamos de um grupo das engenheiras, com as engenheiras portuguesas. Então, assim, o que nos dá a certeza de que o nosso trabalho está sendo validado e está sendo recompensado é quando a gente observa que a palestra tem 90 pessoas no YouTube, 66 no Zoom, e que essas pessoas elas permanecem do primeiro minuto até o último conosco. O que falar, né, da Osana como mediadora e da engenheira Priscila? Eu acho que quando a gente escolhe as palestras, não é porque as palestras são gratuitas, e isso eu gostaria de frisar, né? As nossas palestras são gratuitas, sim, para o participante das palestras, mas nós costumamos trazer os melhores, porque nós temos o repasse de verba do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é quem nos ajuda a fazer essa valorização profissional. Atualmente, depois de 90 anos do Conselho de Engenharia e Agronomia, nós temos uma mulher na presidência, a engenheira Lígia Mackey. Então, assim, eu estou muito, muito feliz de ver o tanto que essa palestra da engenheira Priscila Bolk, uma engenheira ambiental e sanitarista, uma jovem, mas que já está nessa área, como ela mesma falou, há 23 anos, é um conteúdo que a gente sabe que ainda gera muita polêmica, muita dúvida, para vocês verem. As legislações são de 2002, as políticas são de lá atrás, e mesmo assim a gente ainda tem dúvidas, tem polêmicas, mas assim, estou muito, muito feliz, só tenho que agradecer a todos os participantes, agradecer a Priscila, a Osana, e eu gostaria muito que vocês acessassem o site da Associação de São Vicente, que é o www.aeasalvicente.com.br. Por que eu fiz isso? Porque lá nós temos uma aba, que é a aba online. Nessa aba, todas as palestras que nós fizemos de 2019 até agora, tem muitas que estão gravadas. Inclusive, tem um curso de AVCB. Então, para a valorização profissional, é muito importante. Os temas estão lá, são temas atuais, e tenho certeza que vocês acessando, vocês vão gostar. E um último lembrete, nós vamos ter agora, no próximo mês, uma outra palestra, nós ainda não definimos a data, mas vai ser no próximo mês, de sistemas alternativos de abastecimento. Teve um aluno da FATEC que me falou que a área dele está envolvida com esse tema. Então, por favor, já comecem a divulgar e fiquem atentos às nossas chamadas. E agora, muito, muito obrigada, Priscila, obrigada mesmo para as duas. E, Osana, você é uma mediadora bárbara, né? Não tenho, então, muito, muito obrigada às duas. E uma boa noite a todos que participaram, todos que estiveram conosco. Engenheira Priscila. Bom, mais uma vez, gostaria muito de agradecer a Maria Amélia, a Associação de São Vicente pelo convite, a engenheira Lígia Mackey, do CREA, né, presidente do nosso CREA, por manter esse programa extremamente importante. Convidar todos vocês a estarem sempre acompanhando as associações, não só de São Vicente, mas todas as associações do estado de São Paulo, que sempre tem cursos muito proveitosos. Parabenizar cada um de vocês pela escolha de hoje de estar aqui. Eu acredito muito na área da gestão de resíduos como uma área possível, principalmente ao consultor ambiental. Eu vejo aqui uma possibilidade de cada um de vocês se tornarem referência na gestão de resíduos e fico muito feliz em poder ajudar. Para não se estender, a gente tem um time aqui, então eu já me comprometi com todos vocês, está gravado, não dá nem para fugir depois. Eu vou pegar as perguntas
e vou respondendo no Instagram, por meio de stories, de feed, de reels, e a ideia é poder realmente contribuir com vocês. Meu muito obrigada. Uma boa noite a todos e muito obrigada Boa pela noite. participação. Lugar de Boa mulher noite. é na engenharia. Lugar de mulher é na agronomia. O lugar de mulher é nas geociências. As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço e vem fazendo a diferença no desenvolvimento do país, mostrando para todos que o lugar delas é onde elas quiserem. Porque para nós, do sistema Confea, CREA e Mútua, por trás de cada profissional existe uma mulher que transforma, inova e realiza.